A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para ajudar professores, pastores, dirigentes, superintendentes, coordenadores, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical a prepararem a lição 8 da classe de jovens, o quinto sinal: Jesus anda sobre o mar. Eu sou o professor Denis Pereira, atuo na EBD há mais de 20 anos e é um prazer recebê-los semanalmente por aqui. Temos videoaulas para as classes de adolescentes, jovens, juvenis e adultos todas as semanas e estamos gravando muito conteúdo aqui para ajudar professores, um treinamento, na verdade, para ajudar aqui professores e líderes. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações. Meu irmão, isso é muito importante, porque é assim que o YouTube divulga os canais aqui nesta plataforma. Quanto mais interatividade, são muitos canais, mas é preciso ter interatividade. Então, inscreva-se e ative as notificações, porque se você não ativar as notificações e só se inscrever, o YouTube não vai te avisar. Inscreva-se e ative todas as notificações para o YouTube te informar, porque todos os dias tem conteúdo aqui para abençoar a sua vida, mais a escola dominical, tá certo? Pegue sua revista, lápis, caneta, papel, sua Bíblia e vamos juntos preparar a próxima aula, a lição 8 da escola dominical na classe de jovens, mas antes roda a vinheta. Nós estamos preparando vídeos tutoriais, já tem 2 vídeos aqui, o link eu vou deixar na descrição para você aprender com o seu celular a tornar a sua sala de EBD mais dinâmica, conversar com seus alunos durante a semana e construir vídeo convite da sua igreja, da sua sala, com a cara de vocês, com o endereço de vocês, enfim, eu estou ensinando isso e muito mais aqui no canal, por isso inscreva-se e ative as notificações. Lembrando que aqui tem um link, acesse o meu site e você acessa o meu WhatsApp, onde nós temos os grupos de professores e você acessa também um link para baixar o conteúdo em PDF. Os slides que você vai acompanhar aqui durante este vídeo, você poderá baixá-los no seu smartphone, no seu tablet, notebook, claro que não comigo aparecendo. No lugar que eu vou aparecer aqui, vai aparecer a revista da EBD. Vamos aqui, o texto principal, João 6, 19 e 20. E tendo navegado uns 5 ou 30 estádios, aproximadamente 4,5 km por aí, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram, porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Tópico 1. O mar se levantou. A cronologia dos fatos. Ele vai apresentar aqui exatamente alguns dados estatísticos, não é? Então eles tinham navegado aí cerca de 4,5 km, 5,4 km, e de acordo com os horários ali, fazia aproximadamente 12 horas que eles estavam tentando fazer essa travessia. Navegando com ventos contrários durante a noite, por cerca de 12 horas sem parar, por quase 5 quilômetros, parece pouco, mas imagine, remando. Ventos contrários significa que eles remavam em uma direção, mas o vento os empurrava na outra direção. Lição: com Jesus só existe uma direção, para frente. A ordem foi: atravesse. Então não importa quanto tempo eles estavam ali, eles estavam remando, porque a direção de Jesus tinha sido dada, era para atravessar. 1.2, a impetuosidade das ondas. Como eu já disse, não fico dando revista, então é muito importante, eu vou pontuando aqui onde eu estou e você vai fazendo as anotações. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram totalmente impotentes. O mar da Galileia, ele é chamado de mar da Galileia exatamente por isso, porque entre uma margem e outra dá aproximadamente 20 quilômetros de extensão. Você não consegue dessa margem enxergar a outra margem, por isso que é chamado de mar, mas na verdade é um grande lago. Foi naquelas pavorosas circunstâncias que Jesus apareceu andando sobre o mar. O mestre se revelou como soberano que mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação a ponto de andar sobre as águas.
independente do tamanho das ondas. Com Jesus, temos estabilidade e segurança. Agora, se você está assistindo essa aula aqui até agora, eu creio que você está, né, irmão? Pelo amor de Deus. Eu quero que você escreva esta frase que eu vou falar aqui nos comentários. Se não me segue lá no Instagram, @DenisPereiraOficial, porque eu vou fazer um corte com essa frase e eu vou colocar lá. Já gravei até um vídeo sobre esta frase aqui. Anote aqui nos comentários. O comentário é muito importante, irmão. Quando você comenta, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas. Então escreve aí. Escreve aí. Jesus domina aquilo que nos apavora. Meu Deus do céu. Os discípulos assustados. Jesus vem andando calmamente sobre as ondas no meio da tempestade. Eles pensaram que era um fantasma. A relevância desse sinal também se vê na reação dos discípulos quando vem Jesus. Marcos registra que eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Eles ficaram apavoradíssimos. E fique aí, porque no próximo tópico tem algo aqui que eu quero mostrar para os irmãos sobre interpretação bíblica. O medo dos discípulos revela nossa frágil humanidade e que mesmo andando com Jesus, existem situações que nos amedrontam, mas esta é a situação ideal para descobrirmos o poder de Jesus numa dimensão ainda por nós desconhecida. Mateus 28:18, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tópico 2. O processo da revelação de Jesus. Sou eu, não temais. Jesus se identificou. Quando eles acharam que era um fantasma, Jesus disse: sou eu, não temais. Aí Pedro, e eu gostei desse comentário, porque, meus irmãos, sabe o que acontece? Nós temos dificuldade em ler a Bíblia por nós mesmos. E nós muitas vezes estamos lendo a Bíblia na percepção de alguém, sobre o ponto que alguém falou. Então todo mundo vai dizer que foi um ato de fé Pedro sair do barco. Mas será que foi? Será que foi mesmo? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Eu sei que você já escutou, mas vamos ler a Bíblia. Mateus capítulo 14. E Mateus capítulo 14, versículo 28. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Se és tu. Se aqui é uma declaração, um termo que indica dúvida. Se és tu, me manda ir ter contigo. Então veja, olha só que situação. Pedro revela o comportamento daqueles que para crer precisam de algo a mais. Eles precisam caminhar sobre as águas. E Jesus respeita isso. Mas os outros aqui revelam aqueles que bastam ouvir a voz de Jesus. Isso basta. Não temais. Eles estão presos à voz de Jesus. Eles não precisam caminhar sobre as águas. Por quê? 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. É por isso que depois, ele, quando é levantado das águas, vamos ler aqui, ó, Mateus, vamos voltar aqui. Mateus, só para você, não é, eu aprendi assim, lê a Bíblia, irmão, lê a Bíblia. Olha só, Jesus, ele gritou, salva-me! E aí Jesus no 31 diz, ó pequena fé, por que tu duvidaste? Então, irmão, Pedro saiu do barco porque duvidou. Você concorda ou não concorda? Escreve aí para nós nos comentários. Medo e dúvida, portanto, ele teve aqui. Agora, o perigo da apostasia. As escrituras e a história nos mostram exemplos de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e de seu poder. Não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como expressão de resistente incredulidade e orgulho. Então, nós podemos pedir prova a Deus? Podemos. Lembra que quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, ele diz, olha, eu vou pôr um novelo aqui e tal, eu quero ver, me ajuda aí. Legal. O coração de Gideão é o coração de quem quer conhecer, mas não é esse o coração de muitos que querem uma prova da existência de Deus por puro orgulho, por pura arrogância. Apostasia significa, anote esses textos aí na sua Bíblia para levar para a sala de aula, negação e abandono da fé. 1 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 2:17-18. Negação e abandono da fé. Não é desvio da fé, é abandono da fé. Você só pode abandonar aquilo que você já absorveu para si.
Então isso aqui é um abandono premeditado, proposital da fé, certo? O desviado, ele até deseja voltar, mas o apóstata não quer, por quê? Porque ele negou a fé. A revolta final contra Deus, 2 Tessalonicenses 2:13, e é também abandonar a fé em Deus, afastar-se dos caminhos do Senhor, mas desta forma, negando a fé. Tópico 3, treinando os 12 apóstolos. Deixa eu só ver uma coisa aqui, treinando os 12 apóstolos. A ordem de Jesus. Mateus e Lucas trazem informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Irmãos, interessante isso aqui. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Então a forma mais fácil de não cometer um erro de interpretação é, sempre que olhar um texto e ele tiver a referência em outros evangelhos, é preciso ler os outros evangelhos. Por exemplo, um dos evangelistas dizem de um cego de Jericó, o outro diz que eram 2. Por quê? Porque cada um está escrevendo do seu ângulo de visão e cada um está escrevendo a um público específico. Então, eles não estão errando. Outro detalhe, isso mostra a veracidade do relato. Se você chamar 5 pessoas para testemunharem, por quê? Os evangelhos é como um testemunho. Se você chamar 5 pessoas para testemunharem sobre uma situação e as 5 pessoas falarem o mesmo testemunho, com as mesmas pausas, com as mesmas palavras, com os mesmos detalhes, isso não é aceito como verdadeiro. Por quê? Porque significa que eles combinaram até as palavras. Então, para um testemunho ser aceito, ele precisa ter elementos diferentes, desde que, claro, não se comprometa o conteúdo em si, o núcleo em si daquilo que está sendo testemunhado. Então é muito importante que a gente leia os outros evangelhos para termos aí uma pronta referência sobre aquilo que está sendo escrito. Eles estavam, portanto, debaixo da ordem de Jesus. Existem situações que é tudo que teremos para nos motivar acima das adversidades é a palavra de Jesus. É tudo. Existem situações que não vai vir nada. É a palavra de Jesus. Eles estavam debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra. E aí? Compreender ou obedecer? Os discípulos estavam sob ordem expressa de Jesus. Não estavam agindo por vontade própria. Mas isso não os isentou de enfrentar tão grande tempestade. Olha que coisa. Mesmo obedecendo a Cristo, eles enfrentaram uma grande tempestade. Obedecer a Cristo não nos impede. A compreensão é posterior à obediência. A obediência é um ato de fé, daqueles que, mesmo sem entender, creem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Que isso, hein? Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fé e confiança. Olha que coisa linda isso aqui. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e confiança nele. Eu achei interessante isso aqui, porque qual a diferença? Parece que a gente está falando da mesma coisa. Mas fé é fé nas promessas. Confiança é confiança no Deus. Ai, meu Deus, isso é lindo demais. Naquele que fez as promessas. Olha o que diz aqui, ó, Romanos capítulo 4 e versículo 18. O qual contra a esperança, falando de Abraão, o qual contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua semente. E não enfraquecendo na fé, ele não considerou seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda a morte do ventre de Sara. E não vacilou na promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir.
Por isso que fé e confiança caminham juntos. Abraão teve fé na promessa de Deus e confiou no Deus da promessa. Que é isso, irmão? Que coisa extraordinária. Estas duas coisas são como dois pedais de uma bicicleta. Elas precisam caminhar juntas. Fé e confiança. Fé nas promessas de Deus e confiança no Deus das promessas. Aleluia! Firme nas promessas do meu Salvador. É isso, meus irmãos. Essa é a nossa aula de hoje e a conclusão. A travessia nunca será só de calmaria. Enfrentaremos tempestades, grandes ondas, nossos maiores medos. Mas de uma coisa podemos ter certeza: Jesus não nos abandona em meio às tempestades. Amém, queridos? Forte abraço. Que bom tê-los sempre por aqui. Assista, curta, compartilhe, encaminhe este vídeo para os seus alunos e vamos juntos continuar aprendendo a palavra de Deus. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.